João conheceu uma garota incrível, linda, engraçada, sensível. Ela gostava das mesmas músicas, tinha um jeito doce e parecia realmente gostar dele. Mas, por dentro, ele se sentia quebrado. Não conseguia se entregar de verdade. Toda vez que estavam juntos, a ansiedade batia. Não era empolgação, era medo. Medo de ser descoberto, medo de não estar à altura, medo de que ela enxergasse o que ele tentava esconder de todo mundo, até de si mesmo. Porque por trás do sorriso existia um vício, um hábito antigo, um esconderijo escuro e solitário: pornografia. Desde a adolescência, João se acostumou a fugir para esse mundo. Começou como curiosidade, virou alívio e depois necessidade. E agora parecia impossível parar. Já tinha tentado, já tinha feito promessas, apagado histórico, instalado bloqueadores, mas sempre voltava. E cada recaída machucava mais. Não era só sobre o ato, era sobre o que isso fazia com ele. A forma como olhava para as mulheres mudou. A forma como via o próprio corpo mudou. Começou a evitar toques, abraços, contato visual. No fundo, se achava sujo. Achava que não merecia uma mulher de verdade. E agora, com ela, com alguém tão real, tão viva, ele não sabia como agir. Sentia que era tarde demais, que tinha estragado tudo antes mesmo de começar. Começou a se afastar, inventava desculpas, cancelava encontros, evitava intimidade. Não porque não gostava dela, justamente porque gostava, e sentia que não era digno, que se ela soubesse, sairia correndo. E isso o destruía por dentro. Porque o que mais queria era ser visto, ser aceito, ser amado, sem precisar fingir. O vício já tinha afetado sua autoimagem. Toda vez que se olhava no espelho, via fraqueza, vergonha. Começou a acreditar que nunca seria suficiente, que sempre seria escravo desse hábito, que era um problema sem conserto. E aí voltava para o ciclo: estímulo, prazer rápido, culpa, vergonha, fuga. Tudo de novo. A pornografia virou uma prisão com grades invisíveis. O prazer fácil destruiu a capacidade de sentir prazer real. O cérebro se acostumou com o falso e passou a rejeitar o verdadeiro. Mas chegou um momento em que ele percebeu: não dava mais para viver assim. A primeira coisa que entendeu foi que o caminho não começava tentando parar à força. Começava encarando, olhando no espelho e dizendo com todas as letras: sim, eu tenho um vício e eu quero mudar. Essa honestidade doeu, mas libertou. Porque enquanto se escondia, nada mudava. Mas quando teve coragem de se expor, primeiro para si mesmo, algo dentro dele começou a virar chave. Foi aí que lembrou de uma frase de Viktor Frankl: o ser humano é capaz de transformar sofrimento em sentido. Ele parou de tentar parecer limpo e começou a buscar sentido no caos. Começou a estudar, a escrever, a olhar para a infância. Começou a entender que pornografia não era o problema, era só o sintoma. O problema estava na dor engasgada, na solidão, na falta de orientação, no medo de não ser suficiente. Mesmo assim, quando a mulher se aproximava, ele se afastava, porque tinha desaprendido a se conectar. Estava acostumado com estímulo sem afeto, desejo sem contato, excitação sem presença. A pornografia ensinou ele a fugir da intimidade. Ele se excitava com o controle, não com a entrega. Não sabia como se abrir, como confiar, como ser vulnerável. O medo era tanto que preferia manter distância a arriscar se machucar. Mas ele entendeu que, se queria um relacionamento real, precisava reaprender o toque humano. Não só o físico, o emocional, o olhar direto, a escuta presente, a fala sincera. Começou a se abrir aos poucos, contou parte da verdade para ela. Não se vitimizou, só mostrou que estava lutando, que queria ser melhor, que não tinha todas as respostas, mas não queria mais fugir. E ela não saiu correndo. Ela ouviu. Ela ficou. Epicteto dizia que liberdade nasce da autodisciplina.
e ele entendeu que ali começava um novo treino. Não era só sobre parar o vício, era sobre aprender a se entregar, a tocar com intenção, a estar presente. Sexo não era mais performance, era presença, era conexão. E conexão, ele descobriu, tem poder de cura. Só que o caminho não foi reto. Vieram recaídas, momentos de cansaço, de desânimo, e junto vinha a velha culpa, o velho pensamento: você não merece ela. E o impulso de se afastar voltava. Começou a pensar em terminar, em cortar antes que machucasse. Mas no fundo, sabia que isso também era fuga. Era o medo disfarçado de nobreza. E ele já tinha fugido demais. Foi aí que aprendeu outra coisa. Relacionamento não exige perfeição, exige presença. A mulher não quer um cara perfeito que nunca erra. Quer um homem que assume seus erros, que fala quando tá mal, que pede ajuda quando precisa, que não se esconde, que reconhece os próprios limites. E isso é o que constrói confiança. Nietzsche dizia: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando ele entendeu o porquê queria mudar, não para agradar ela, mas para se tornar alguém de quem ele mesmo teria orgulho, tudo mudou. O vício perdeu força, porque agora ele tinha direção, tinha propósito, tinha verdade. E quanto mais se fortalecia por dentro, mais aprendia a amar de verdade. A ver a mulher como presença, não como projeção. A se ver como homem, não como impostor. E ali começou o verdadeiro namoro. Não aquele de fotos bonitas ou jantares românticos, mas o de olhar nos olhos e dizer: tô aqui, tô tentando, e quero crescer com você. Namorar mesmo sendo viciado em pornografia é possível, mas exige coragem. Coragem de se ver com honestidade, de se abrir com humildade, de trocar o prazer fácil por uma conexão profunda. O vício não desaparece da noite para o dia, mas o amor verdadeiro começa quando você decide parar de fugir. Começa com um passo, depois outro, com verdade, com presença, com desejo real de se tornar alguém melhor por você e por quem caminha ao seu lado.